Olá a todos, boa tarde, tudo bem? Então, hoje eu vou conversar com a Sônia Luiz. Ela é uma pessoa que trabalha muitos anos no mercado imobiliário e vim trazer para vocês uma nova perspectiva, uma ideia de como está o mercado imobiliário hoje e como será para o futuro. Vamos lá conversar com a Sônia? Oi, Sônia, tudo bem? Boa tarde. Olá, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Tudo. Então, Sônia, me conta um pouquinho sobre o seu histórico profissional. Assim, eu entrei no ramo imobiliário em 2003, numa altura em que as casas se vendiam muito rapidamente. Havia mais casas para vender do que de compradores, no fundo, nessa altura. Mais tarde houve uma crise económica na volta do ano 2010, mais ou menos, que aí foi onde houve aquela crise mundial. Que as coisas complicaram mais e agora estamos nesta nova fase, não é? Com a Ai, situação do vírus. entendi. Então, antes da pandemia, né, que nós Sim, todos estamos vivendo, como que estava o mercado no ano de 2019, 2018? Como que estava o mercado imobiliário? o mercado imobiliário estava numa fase de muita procura de casa em Portugal, ou seja, as casas entravam no mercado e saíam rapidamente, o mercado subiu Uhum, bastante. Um, e com muitos clientes estrangeiros a comprar em Portugal, muito mercado estrangeiro a comprar casas em Portugal, um, e tem-se vindo a manter assim. Isto antes da uhum, pandemia. Depois da pandemia, uhum, está a acontecer uma situação engraçada que é assim, há muita procura de casas, moradias com terreno, uhum. por diversas razões. Uma delas é porque as pessoas dentro de um apartamento fechadas não começam por ter a falta de sair à rua, de poder estar na sua própria casa, mas fora de casa, não é? Com as crianças e sentirem-se um pouco mais à vontade. Então há esta situação da pessoa querer trocar o apartamento pela moradia, não é? Uhum. Para ter mais Entendi. espaço e mais para as crianças e não só. Mas o mercado continua a andar, embora desceu um pouco, que é normal, mas continua a vender, a vender, sem dúvida. Mas você acredita que antes, em 2018, 2019, essa procura de casas é pela política de investimento do governo para as pessoas investirem em Portugal? Por que você acha que muitos estrangeiros vieram para cá para fazer essa compra? Você atribui ao quê, mais ou menos? Eu atribuo ao nosso país que é seguro, que Uhum. temos sol quase o ano todo. Ah, sim. Ah, Importante. é importante. E não só, é assim, há a questão da segurança também, não é? Porque Portugal Uhum. não se passa nada, não é? Em relação aos outros países que têm havido muitos problemas. Aqui, como nós costumamos dizer, os portugueses, nós estamos num cantinho do céu, Ah, bem entendi. na pontinha. É, bem calmo. E essa procura era mais de arrendamento, de aluguel ou era de compra, assim? Ou tanto faz, tinha os dois casos? De compra. E daí a escassez do aluguer, porque havia muita compra, não é? Só houve Uhum. uma fase em que havia mais alugueres quando não havia tanta gente a comprar casas, não é? Porque quando houve a recessão do ano 2000, a volta do ano 2010, quando começou, em que a banca não concedia crédito, não é? Portanto, as pessoas não conseguiam comprar casa nessa altura, eram raras, optavam por alugar, não é? As casas para ter rentabilidade. Portanto, as pessoas, os vendedores não conseguiam vender, alugavam para conseguir Entendi. manter as coisas nessa fase. E durante a pandemia, eu vi em alguns jornais que o governo aplicou algumas medidas para segurar o mercado imobiliário.
é E o que verdade. vocês sentiram assim na prática mesmo, no arrendamento, na compra, com essas medidas do governo? É assim, em relação a essas medidas do governo, o governo aplicou, portanto, em relação à banca, a banca não está a cobrar nem mensalidade, nem juros. Uhum. Pronto. O que é, para as famílias portuguesas que compraram casa e estão dependentes de empréstimos, foi uma mais-valia, não é? Porque as pessoas ficaram com menos rendimento e assim conseguiram manter as suas casas na mesma, não é? Isso tem sido uma mais-valia. O governo implementou essa medida portanto, este ano, que seria até ao ano 2021, a março de 2021, e neste momento resolveu prolongar até setembro Uhum. de 2021. Então Portanto, vai ter irá um fôlego. manter. Vai. Aí as famílias têm um fogo e as coisas vão andando, não é? Pronto, Sim, estão mais calmas. Sim. entendi. Mas e a compra e arrendamento? Você viu alguma coisa? As pessoas continuam comprando? O arrendamento deu uma estagnada? Como que está mais ou menos a procura dos imóveis? A procura mantém-se nos imóveis, talvez um pouco menos, derivado também algumas famílias já não estarem em situação de poder comprar casa, ou pessoas a perder rendimento, não é? Com toda esta situação. Hum, o mercado, os estrangeiros, portanto, as pessoas que vêm de fora, continuam a comprar casa em Portugal, sem dúvida. Houve um fenómeno, pelo menos na empresa onde eu estou a trabalhar, na Remax Expo, houve um fenómeno em que nunca vendemos tanta casa por vídeo. Por Ah, vídeo e sim, chamado, sim, sim. Vendemos muitas casas, sim. As pessoas a mandar procurações e pôr os advogados a tratar e comprar as casas mesmo sem as verem pessoalmente. Sim. Porque assim que tivessem essa possibilidade de vir para Portugal, virem já para a sua própria casa. entendi. E as visitas virtuais, que eu já vi muitas pessoas comentando, é isso que está acontecendo ou não? Isso está a acontecer, exatamente. É. Tanto que todos os nossos imóveis, praticamente, já todos têm visita virtual. Pronto, precisamente para que a pessoa tenha a percepção da casa. É sempre Entendi. diferente. Porque haja E, essa ligação. e agora, o que que você acha que vai acontecer daqui para frente? Porque a pandemia não está totalmente controlada, mas nós sabemos que pelo menos o mercado começou a voltar, as coisas Sim. começaram a voltar a acontecer. O que que você acha que está? Quais são as perspectivas de vocês assim do mercado imobiliário daqui para frente? É assim, para já, num primeiro momento, não estamos a ver grandes alterações, mas é um pouco incerto, não é? Vai depender de muitos fatores que nós não controlamos, não é? Vamos ver como é que o mundo se vai comportar com tudo isto, não é? Não somos só nós em Portugal, mas todos nós, né? Estamos um bocadinho pendentes do que é que vai acontecer, não é? Entendi. Tivemos a pandemia. E o que que você acha assim dos bancos? Se chamam de banca, né? É É, porque a banca. a banca, como que vocês acham que eles vão comportar assim? Porque eu já vi também sobre juros. Como que tá essa história A taxa de? de juros baixou, a Uhum. taxa de juros baixou, e uma das coisas é que, assim, ao contrário do que aconteceu no ano de 2010, em que a banca não tinha como financiar as casas a quem queria comprar, neste momento a banca tem como financiar. É claro que está mais salvaguardada, pede mais garantias, em algumas situações, mas tem realmente dinheiro para emprestar para quem quer comprar casa, o que é uma mais-valia. Sim. Então, você me falou que os estrangeiros compram bastante, então é possível o estrangeiro comprar a casa em Sim, Portugal, sim. inclusive financiar ou só de forma direta? Não, financiar. Sim. Então, o estrangeiro consegue vir financiar um imóvel, Uma lógico. parte, sim, sim. Sim, entendi. E você tem alguma coisa para dizer para as pessoas que pretendem vir? Porque muita gente adiou o sonho, né? De morar em Sim. Portugal, de comprar um imóvel aqui. Você tem alguma coisa para dizer para eles, assim, nesse momento, que talvez ficaram com o sonho meio guardadinho na gaveta por causa de tudo isso?
Eu posso-vos dizer que é assim, o nosso país é realmente um país muito seguro, que é muito importante. É bom para criar os nossos filhos com segurança, em que eles podem andar à vontade na rua. E não adie a vinda para Portugal. Acho que o nosso país vai nos ajudar muito a todos vós e a nós a ultrapassar tudo isto com este nosso bom tempo. Ai, que bom. E não, acho que sim, que é boa ideia, não é mesmo? Eu, você estava falando e minha cabeça começou a pensar. É, tem alguma diferença de taxa de juro para estrangeiro, para nacional, ou vai de banco para banco? Vai de banco para banco. Depois vai depender também das garantias de cada cliente. Portanto, isso é um bocadinho à medida de cada cliente, não é? Uhum, Pronto. Pronto. A taxa de juros realmente nunca teve tão baixa como está agora, o que é entendi, uma mais-valia. entendi. E existe um percentual para estrangeiro que, não, estrangeiro só financia tanto, residente permanente é tanto. Existe essa diferença ou depende também de cada um, da garantia? Eu sei que aqui chamam de, não sei se é potencial de pagamento, como possibilidade de Ah, pagamento. não, ai, espera lá, agora estou eu aqui a pensar. Pois é, falhou Não, não tem. Falhou. Ah, é, tem a ver com o rácio de financiamento, tem a ver com. Agora está-me a falhar a palavra também. Espera lá que daqui um pouco já sei. Com, Então, diz os isso. juros existem. Sim, mas baixos, estão muito baixos nesta altura. Sim, Entendi. sim. E hoje, assim, mais ou menos se pratica no mercado financiamento de quantos por cento pela banca? 10, 90, 70? Como que é mais ou menos assim? É assim, A grosso modo. a grosso modo, 90% a 85%, a grosso modo. Uma pessoa Entendi. tem que ter sempre esse valor para dar de entrada, entre os Le- 15% a 10%. Entendi. Eu lembrei a palavra taxa de esforço. Exatamente, é isso mesmo, taxa de esforço. É, é. Então, Eu dependendo da taxa de calculo, esforço. exatamente, do agregado familiar, aí Uhum. sim é concedido o empréstimo. Sim, Então, na verdade, hoje, o financiamento ele pode ser de 85 a 90%. Vai sim, depender das garantias apresentadas e da taxa de sim, esforço. É isso? sim, é isso. Em alguns casos chega a ser a 100%, dependendo. Entendi. Há alguns casos. Portanto, cada caso é um caso, tem que haver uma análise em todo o Uhum. rendimento, em relação à casa, também a avaliação da casa conta muito. E depois, é todo um bolo, não é? Portanto, tem que se reunir uma série de condições, mas ronda isso. Portanto, 85%, 90%, há alguns casos a 100%. Sim. Eu quero esses casos de 100%, viu, Sônia? Sim. Brincadeira. Mas normalmente acontece porque são imóveis da banca. E aí Entendi. eles financiam a 100%. Porque já E são tem imóveis mais. deles. Entendi. Exatamente, é. E aí quando Então são é imóveis dele, uma boa é, dica para quem quiser é uma procurar. boa dica, é verdade, é verdade. Ai, que... E hoje, mais ou menos, você sabe quanto que está a taxa de juros anual dos imóveis? Que eu vi que estava 0,4. Eu acho que Não anda a rondar lembro. esse. Eu não me lembro também ao certo. Eu apontei só no 0,4. O resto não me recordo bem, porque eu sei que está Mas mesmo baixo, à volta desse. Sim, pois eu também vi 0,4%, né? é. Os spreads também estão a baixar, também, Uhum, o que entendi. ajuda. A taxa de juros e o spread está a Ah, baixar tá, eu também. vi esse spread seria da banca em si, né? É o ganho que a banca tem sobre o valor que empresta. Sim, Então, chamado spread. abaixou o valor do ganho da banca e a Sim, taxa de juros. exatamente, sim. Então, a gente Chegaram a pode ser. esperar um mercado bom, porque está bem É, interessante. tá.
Estamos numa fase, embora toda a conjuntura que se está a passar, nós estamos numa fase muito boa para comprar casa, sem dúvida. Porque a taxa de juros está baixa, o spread também baixou, portanto Uhum. está numa altura ótima para fazer bons negócios. Ai, que bom. Bom, Sônia, eu acho que como a gente vai fazer vários módulos sobre esse assunto e você vai voltar aqui com a gente, eu acho que para esse primeiro momento, acho que a gente já atingiu o nosso objetivo Ok? e vamos esperar ver o que que as pessoas mandam de perguntas para a gente fazer um É, novo encontro. O que que você acha? parece-me bem. Que Claro que bom, sim, estamos cá para ajudar. que bom. Muito obrigada, Sônia, pela sua presença. Obrigado eu pelo convite. Você não quer deixar seus contatos registrados aqui? Sim, posso deixar. Posso deixar o meu e-mail, Sonia M. Luís, smluís, arroba remax.pt Uhum. e o meu número de telefone, 991, ou é melhor se calhar com o indicativo, não? É Se mais calhar 351, né? mais 351 91 248 0573. Então tá certo. Qualquer coisa, quem precisar, a Sônia está à disposição e eu também. Exatamente. Ok. Muito obrigada a todos. Tchau, Obrigada a tchau. todos. Até o próximo encontro. Até a próxima. Obrigado.